Agora vocês estão me ouvindo? Agora vocês estão... Beleza. Eu tô falando, Ademar, que você não assistiu minha primeira aula. Mas vamos lá. A Alice Coelho tá aí? Tá. Alice Soares. Presente. Alice Vieira. Alice Vieira. Ana Júlia. Presente. Como é que tá dando errado aqui? Alice Vieira, não, né? André. Presente. Bruna. Bruna. Bruna, não? Débora. Presente. Eduardo. Presente. Fred. Presente. Gabriel. Gabriel. Gabriel, não? Presente. Giovana. Tô aqui. Guilherme. Presente. Gustavo. Gustavo. Isaac Baruch e Isaac Sade. João Otávio. Presente. João Paulo. Presente. Júlia Breder. Júlia Breder. A Júlia Breder estava na primeira aula, cadê ela? Isso atrasa muito. Júlia Faria. Júlia Vieira. Júlia Vieira. Larissa. Júlia Vieira está aqui. E a Larissa? Larissa não, gente? Letícia, de Sá. Letícia Lima. Lima. Lucas. Lucas. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda Garcia. Presente. Maria Eduarda Gomes. Colocou no chat aí. O Lucas também colocou. Ô, Lucas, você assistiu minha primeira aula? Eu te deixei com falta na primeira aula. Você assistiu a primeira aula? Assistiu, depois eu tenho que arrumar. Maria Yasmin. Maria Yasmin. Mariana. Mateus. Presente. Pedro. Sara. 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 Apareceu aí, não? Vitor. Vitória. Presente. Vitória tá aí? Ah, beleza.
Então, vamos para outra tela. Ô, Fernanda, Oi. a Sara falou que a internet dela caiu, ela nem conseguiu assistir a última aula direito. Mas ela tá aí agora? Não, porque a internet dela não tá funcionando. Tá, obrigada. Então, vamos. A gente tinha parado na segunda questão do teste. Essa questão aí da UFMG, que parece uma piscina, um rio. Eu acho que é um rio, tem correnteza. Deixa eu achar ela aqui. Nós estamos na página 132. Alice Vieira. Eu vou anotar aqui, Alice. Alice Vieira. E Lucas na primeira aula. Beleza. Se for chegando gente aí, me avisa, porque vai ficar com falta, hein? Então, vamos. Um menino flutua em uma boia que está se movimentando, levada pela correnteza de um rio. Uma outra boia que flutua no mesmo rio, em uma certa distância do menino, também está descendo a correnteza. Ô, gente, apesar de ter uma correnteza, a boia e o menino estão sujeitos à mesma correnteza. Então, tudo funciona como se não tivesse. Se não tivesse a correnteza, como que você ia fazer para pegar essa boia? Você ia no K, não é? Vai funcionar da mesma maneira. Como eu disse, a boia e o menino estão na correnteza. Ano passado, essa questão estava na apostila, os meninos tiveram muita dúvida. Aí eu escrevi aqui, ó, como o menino e a boia estão na mesma velocidade. Deixa eu tirar isso daqui, senão não consigo ler. Como o menino e a boia estão na mesma velocidade, no mesmo sentido, velocidade da água do rio, tudo se dá como se estivessem parados, um em relação ao outro. Por isso que ele vai para cá. Certo? Posso ir para número 3? Posso ir para número 3? Um pequeno bote que navega com a velocidade de 2 metros por segundo em relação à margem de um rio é alcançado por um navio de 50 metros de comprimento, que se move paralelamente a ele no mesmo sentido, como mostrado na figura. Esse navio demora 20 segundos para ultrapassar o bote. Ambos se movimentam com velocidades constantes. Nessas condições, a velocidade do navio em relação à margem do rio é de aproximadamente... Isso funciona assim, olha. Imagina que eu tenho uma ponte bem extensa. A ponte é a minha apostila. E eu tenho uma carreta bem extensa também, que vai atravessar essa ponte. Vamos supor que essa carreta tenha 3 metros e essa ponte tenha 9 metros. Olha, carreta tem que sair daqui e chegar na outra extremidade. Para ela chegar na outra extremidade, ela andou a distância dela também. Eu tenho que levar isso em consideração. Então, no meu exemplo, eu tenho que somar 3 mais 9, 12 metros que essa carreta andou para chegar do outro lado. Essa é a dificuldade desse exercício. Então, eu tenho que pegar... nós estamos em movimento uniforme, não falou de aceleração, falou ambos têm velocidade constante. Então, velocidade é igual a distância sobre tempo. Só que eu preciso saber o comprimento. Aí eu peguei a velocidade que foi dada. Deixa eu escrever aqui. Esse aqui é o bote. Deixa eu escrever bote aqui para vocês saberem do que eu estou falando. A velocidade do bote é igual a distância sobre tempo. Eu precisava saber que ele tinha andado durante 20 segundos, para eu saber o comprimento dele. Para depois eu voltar aqui e somar, olha o que eu fiz. Eu peguei o comprimento mais a distância que ele andou. 50 mais 40, para eu dividir pelo tempo, porque foi tudo no mesmo tempo. Então, a velocidade é 4,5. Eu vou repetir. A maior dificuldade desse exercício é interpretar isso, ó. O bote, para passar o navio, ele anda a distância dele mais a do navio. Por isso, eu precisei fazer essa conta isolada aqui, para eu saber o comprimento dele, olha, de 40. Para eu poder somar aqui, 50 mais 40. Só que isso tudo ocorre em 20 segundos. Por isso, eu repeti o tempo, 20 segundos. Aí, eu somei 50 mais 40, 90, dividido por 20, 4,5. Que, no caso, é a letra D. Posso ir para o 4 ou tem que esperar copiar? Gente, fala aí, senão eu vou falando, vocês não absorvem, tem que perguntar. Era só um pouquinho, Fernanda.
Tá. Na hora que eu puder, vocês avisem. Ótimo. Zé Antônio trouxe a cama. Podemos? Pode, gente? Então, vamos. Agora eu vou para número 4. A distância média entre a Terra e a Lua é de 3,9 vezes 10 à oitava metros. Sendo a velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, o tempo médio gasto para percorrer essa distância é de... A gente já fez uma conta parecida com essa. Velocidade é igual a distância sobre tempo, só que a gente vai trabalhar com potência de 10. Olha lá, velocidade é igual a distância sobre tempo. 3 vezes 10 à oitava é igual a 3,9 vezes 10 a 8 vezes t. O 3,9 vezes 10 a 8 está multiplicando. Ele passa para o outro lado, dividindo. Ou então eu fiz o contrário. Eu peguei o t que estava dividindo e passei para lá multiplicando. Agora o 3 vezes 10 à oitava que está multiplicando, passa dividindo. Deixa eu só ver se os dois é a 8 mesmo. Por que os dois ficou a 8, Fernanda, se lá está 5? Alguém sabe? Por que eu chamei isso aqui de 8, sendo que lá está 5? Porque lá está quilômetros por segundo. O quilômetro para virar metro são 3 casas. 1 quilômetro tem 1000 metros. Por isso que eu chamei isso aqui de 8. Deixa eu escrever isso aqui, senão vocês não vão saber. 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo é igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Foi isso que eu fiz. Porque 1 quilômetro tem 1000 metros. Aí ficou fácil, porque aí as potências são iguais. Então, olha aqui o que eu fiz. Aí eu peguei o t que estava dividindo e passei multiplicando. Peguei o 3 vezes 10 à oitava que estava multiplicando e passei dividindo. Aí ficou fácil. 10 a 8 com 10 a 8, eu corto. 10 à oitava multiplicando, 10 à oitava dividindo, cortei, sumiu. 3,9 dividido por 3, 1,3 segundos. Eu só cortei porque as potências são iguais. Se fosse diferente, não podia. Ia ter que subtrair. Então, a letra B. Posso seguir? Vamos para o 5, então. No Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 deste ano, o vencedor percorreu 78 voltas completas do circuito em quase 1h30. Cada volta de aproximadamente 3.400 metros. Podemos concluir? Antes da gente ler as opções, eu tive que fazer conta. Olha, 78 voltas. Por isso que eu peguei 78 vezes 3.400. Vamos colocar aqui. Voltas vezes 3.400 metros, que era o de cada um, ó. E olha o que eu arrumei aqui. Ele falou que foi 1h30. Eu multipliquei por 60 para virar minuto e por 60 de novo para virar segundo, porque tem que ser metro por segundo. Cuidado com isso na hora do teste, hein? Então, era 1h30. Aqui era hora. Eu multipliquei por 60 para virar minuto. Multipliquei por 60 de novo para virar segundo. Então, 78 vezes 3.400 deu 265.200. 1,5 vezes 60 vezes 60 deu 5.400. Aí eu só dividi. Deu 49,11 metros por segundo. Aí eu multipliquei por 3,6 para eu poder comparar as opções que eu tenho. Então, deu 176,8. Aproximadamente 177 quilômetros por hora. Agora, vamos conversar sobre isso. Quer dizer que cada volta deu 177 quilômetros por hora? Não, foi velocidade média. Aí vamos ver as opções.
O módulo da velocidade do carro esteve acima de 100 o tempo todo? Não posso afirmar. Eu falei média, é igual aquela história da nota que eu conversei com vocês. Se eu falo assim, a nota média da turma foi 8. Pode ter gente que tirou 2, pode ter gente que tirou 10, a média foi 8. Então, não posso afirmar essa letra A. Não posso falar que foi sempre acima de 100. O módulo da velocidade escalar média é de 177 km por hora? Sim, velocidade média, foi o que a gente achou. É a letra B. O módulo da velocidade escalar média a cada volta? Não, eu não posso afirmar que a cada volta foi 177, foi a média. O módulo da velocidade escalar, não, aí foi 0 aí não. Vou para o 6, posso? Eu estou querendo cair no exercício de revisão. Aqui ele vai falar de duas situações. Se não der tempo de eu chegar no exercício de revisão, eu deixei ele aqui só com uma pergunta para a gente fazer junto. Se a aula acabar antes, eu vou resolver e vou deixar as respostas. Aí vocês vão fazer, tá? E conferir resposta. A matéria do teste vai ser parecida com o exercício de revisão. Tudo que está no exercício de revisão vai ter no teste. Uma empresa de transporte precisa efetuar uma entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega e verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. Então, a gente vai fazer 2 contas. No primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80 km por hora e a distância é de 80 km. Ó, primeiro trecho, velocidade de 80, distância de 80. Vou multiplicar cruzado, vai dar 1 hora. Isso o primeiro trecho. No segundo trecho, o comprimento vale 60 km por hora e a velocidade média é de 120. Fiz a conta do segundo trecho, ó. 120 é igual a 60 sobre T. O T está dividindo, o T passa multiplicando. Multipliquei cruzado, 60 dividido por 120, meia hora. Então, quanto ele vai gastar? 1 hora no primeiro, mais meia hora no segundo, 1 hora e meia. Posso seguir? Posso? Vou para o 7º. Vou pegar as informações principais. Fala que a distância está em quilômetro por hora. Eu fiz uma potência de 10 aqui, ó. 1000, milhões, bilhões. 1 bilhão de quilômetro por hora. Eu peguei 3, 6, 9 zeros e coloquei aqui, ó. 1 vezes 10 a 9. E falou que... Cadê? O que mais que falou? Onde está essa distância? A distância eu fiz a mesma coisa, ó. 3, 6, 9. 20 bilhões de quilômetros. 3, 6, 9. Só que aqui eu contei errado. Acompanhe aí para mim. Eu estou na página 134. Vê se eu contei o zero certo, aonde está quilômetros. Deixa eu grifar aqui para vocês verem. Falando dessas duas situações aqui, ó. Aonde está a distância e aonde está a velocidade. Confere se eu contei esse zero certo. Confere aí, por favor. Então, vamos contar junto. Acompanhem comigo. Eu fiz uma caca aqui. Primeiro eu vou pegar onde está quilômetro por hora. Então, são 3, 6, 9. São 9 zeros. Está certinho aqui. 1 vezes 10 a 9. Agora, vamos pegar onde está a distância. 3, 6, 9, 10. Aqui são 10 zeros. Aqui eu coloquei errado, ó. Isso aqui é 10. Aí, eu peguei o T que estava dividindo, passei para cá multiplicando. Ah, na linha de baixo estava certa lá. Era 10. Aí eu pego esse 1 vezes 10 a 9 que está multiplicando e passo para cá dividindo. Então, ficou 2 dividido por 1, 2. 10 a 10 dividido por 10 a 9, 10 a 1. 20 horas, olha lá. Porque 2 vezes 10 é 20 horas. No caso, a letra B.
Essa número 8 tem mais a ver com o nosso próximo capítulo, tem a ver com leis de Newton. Eu não sei se vocês conseguiram raciocinar. Um telejornal reproduziu o gol de um famoso jogador de futebol, assinalando ao lado da trajetória a velocidade instantânea da bola. Ele colocou 40, 75 e 100, 105. Vocês acham que faz sentido esse desenho? Antes de ler as opções, faz sentido a velocidade da bola aumentar no decorrer do tempo? Ô Eduardo, por que você acha que faz sentido ela aumentar no decorrer do tempo? Abre o seu microfone aí para mim. O que faria a velocidade da bola aumentar no decorrer do tempo? Existem dois tipos de força. A gente vai estudar no próximo capítulo, mas eu vou explicar. Deixa eu só ver o que vocês escreveram aqui. Quando arremessa a velocidade Vocês estão certos, só o Matheus que teve um raciocínio contraditório. Olha, Matheus, presta atenção na explicação que eu vou te dar. Existem dois tipos de força, o de contato e o de campo. De contato, como o próprio nome diz, eu tenho que pegar, apertar, empurrar, jogar, isso é contato. O de campo é a força eletromagnética, a força gravitacional e a força elétrica. Eu não preciso estar em contato com a Terra para eu sentir a gravidade. Se Deus me guarde eu cair ali da varanda, eu esborracho lá embaixo. A gravidade é uma força de campo. Assim como a magnética. Eu aproximo dois ímãs, eu sinto ou a atração ou a repulsão, independente de eu encostar nele ou não. Isso é força de campo. No caso da bola, com o jogador, é uma força de contato. O cara tem que encostar o pé na bola para poder imprimir uma força nela e ela ganhar velocidade. Quando a bola sai do pé dele, ela vai perdendo velocidade. Perdendo por quê? O atrito com o ar, no caso aí ela não encostou na grama, podia ser o atrito com a grama, mas ela teve atrito com o ar, ou seja, depois que sai do pé dele, a velocidade vai diminuindo no decorrer do tempo. Assim como uma bola de boliche que a gente arremessa, assim como um skate que você empurra. Por que ele para? Por causa do atrito com o chão e o atrito com o ar. E se não tivesse atrito com o chão nem com o ar? Não pararia, mas iria com velocidade constante. Aumentar, jamais. Então, aqui o desenho do cara ficou todo errado. A velocidade da bola é maior na hora que sai do pé do jogador. No decorrer do tempo, ela vai diminuindo. A letra certa é a B. Errada, pois a velocidade máxima ocorre no instante em que ela abandona o pé do jogador. Eu não vou ler as outras não, para a gente andar rápido. Vamos para o 9. Na propaganda de um modelo de automóvel publicada na revista especializada, o fabricante afirmou que a partir do repouso, então a velocidade inicial é 0, esse veículo atinge velocidade de 100 km por hora em 10 segundos. Deixa eu só ver o que ele perguntou. Voltar no 6, voltar para explicar ou voltar para copiar? Quem pediu aí para voltar no 6, é para voltar para explicar ou voltar só para copiar? Tira um print aí, Alice, para eu continuar. Posso? Beleza, então vamos. Tô quase acabando, né? Ou não. Ou não. O 9, então, que eu tava, ó. Então, ele partiu do repouso, velocidade inicial é 0. Ele gastou 10 segundos e atingiu 100 km por hora. Por que eu dividi por 3,6? Porque o tempo está em segundo. Então, eu precisava de velocidade em metro por segundo. 100 dividido por 3,6 dá 27,77. Aí, eu apliquei a fórmula. A igual a V menos VO sobre T. Esse A é minúsculo, tá? Meu computador joga para maiúsculo. Então, ficou lá, 27,77 menos 0 dividido por 10. É só voltar uma casa.
2,77 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração. Aí ele marcou letra A, eu já ensinei vocês a arredondar. 2,77 é aproximadamente 2,8, por isso que é a letra A. Vamos para 10. Um observador fixo no solo observa o corpo 1 descrevendo uma trajetória circular de rapidez constante. Vamos falar sobre isso. Ele vai perguntar de aceleração. Eu falei para vocês nas aulas anteriores que todo corpo que gira em movimento circular, ele tem que ter aceleração centrípeta, uma aceleração dirigida para o centro, mesmo que o enunciado fale que é velocidade constante. Então, ele falou ali, ó, velocidade constante, está escrito que é, mas é movimento circular, então tem aceleração centrípeta. E se não tiver, sai pela tangente em linha reta, igual o negócio da pedra arrebentar do barbante, o carro derrapar na curva. Então, a primeira situação aí tem aceleração centrípeta. Segunda situação, descreve uma trajetória retilínea sobre um plano horizontal com aceleração de valor constante. Então, o segundo também tem aceleração, o exercício falou que tem. Terceiro, descreve uma trajetória retilínea com rapidez constante, descendo um plano inclinado. Quando um objeto desce um morro, ele desce aumentando a velocidade no decorrer do tempo, por causa da aceleração da gravidade. Mas o exercício falou que ele está descendo o morro com velocidade constante. Então, se ele falou isso, eu não vou considerar aceleração. Como assim, Fernanda? Como assim a gravidade puxa para baixo e ele desce o morro com velocidade constante? Freando, por exemplo. Então, enfim, no 1 tem aceleração porque é centrípeta. No 2 tem aceleração porque o exercício falou aceleração constante. No 3 não tem aceleração. Ele está descendo um plano reto com velocidade constante. Aí, qual que a gente marca? A gente marca a letra D. Nos corpos 1 e 2 tem aceleração. Vamos para o último. A figura mostra uma bola descendo uma rampa. Ao longo da rampa estão dispostos 5 cronômetros, igualmente espaçados. Todos os cronômetros são acionados simultaneamente. Quando a bola começa a descer a rampa, partindo do topo. Cada um desses cronômetros para quando a bola passa em frente a eles. Desse modo, obtém-se o tempo que a bola gastou para chegar até o próximo cronômetro. E aí, qual que vocês marcariam? Ele não falou de velocidade constante. Então, aqui é o caso que eu falei. Essa bola desce acelerada por causa de uma componente gravitacional que puxa ela para baixo. É a letra D. A Ana Júlia está certa. A velocidade vai ficando cada vez maior. Então, a gente já pode partir para a minha revisão. Reforçando, tudo que está na revisão tem no textinho dessa semana. Vamos tentar fazer junto. Vamos ver se vai dar tempo. Se não der, eu vou pôr as respostas aqui e vou postar. Vocês estudem, hein? Deixa eu diminuir aqui. Olha, qual a aceleração desenvolvida por um objeto que parte do repouso? Eu já vou notar aqui que a velocidade inicial dele é 0. Ele partiu do repouso. Em 20 segundos, o tempo é 20 segundos. Encontra-se a 72 km por hora. É a velocidade final dele. Bem de graça. O que eu tenho que fazer aqui antes de eu começar a fazer conta? Eu gostaria tanto que vocês abrissem o microfone e falassem. O que eu preciso fazer aqui antes de colocar na fórmula de A igual a V menos VO sobre T? O que eu preciso fazer antes disso? Nada? Tá tudo certo? Transformar para metro segundo. Isso, eu tenho que dividir por 3,6 aqui. Tá. Então, vamos lá, dividido por 3,6. Dá 20 metros por segundo. Aí sim eu vou para a minha fórmula. A igual a 20 menos 0, porque partiu do repouso, sobre o tempo que é de 20 segundos. 20 menos 0, 20, né? A igual a 20 dividido por 20,
Tem gente que acha que 20 dividido por 20 dá 0. Quanto que é 20 dividido por 20? Quanto que é 20 dividido por 20? Hein? 1. Se eu tiver 20 balas para dar para 20 pessoas, dá 1 para cada um. Então, dá 1 metro por segundo ao quadrado. Então, não é difícil. Tem o teste. Fica esperto. Eu tive que mudar o quilômetro por hora para metro por segundo. Deixa eu só colocar isso aqui em cima. Então, foi tranquilo. Vai ter uma questão parecida com isso. A próxima. A aceleração de um corpo é de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele encontra-se a 36 km por hora. Qual a velocidade após 40 segundos? Eu já vou ver o que vocês estão escrevendo. Então, deu A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ele encontra-se a 36 km por hora. É a velocidade inicial. Quem está perguntando aí no chat, não dá para abrir o microfone e falar, não? Eu enrolo tanto quando eu vou lá ler para voltar aqui. Ó, já vou dividir por 3,6 para virar quilômetro por hora. 36 dividido por 3,6 dá 10 metros por segundo. E o tempo foi de 40 segundos. Eu já vou ler, deixa eu só acabar de anotar. E colocar isso aqui em cima. E esse A tem que ser minúsculo. E esse V0 aqui é pequeno. Ó, então, cuidado na hora que você for interpretar a questão. Vou ler de novo e vocês vão prestar atenção no que eu anotei. A aceleração de um corpo é 2 metros por segundo ao quadrado. Ele encontra-se a 36 km por hora, então a velocidade inicial dele, ele encontra-se. Qual a velocidade dele após 40 segundos? Ele está perguntando qual que vai ser a velocidade final dele. Aí eu não sei. Aí eu tenho que colocar na fórmula. Deixa eu só ver o que vocês estão perguntando. Vai fazendo aí enquanto eu vejo o que estão perguntando. Ô, Matheus, você poderia, sim, transformar o tempo para a hora. Aí sua resposta vai ficar quilômetro por hora ao quadrado. Só que você lembra que o testinho é questão fechada, tem opções. Normalmente seria metro por segundo ao quadrado. Mas poder você pode. Então, vamos para o outro. Não vamos para o outro, não. Vamos terminar. Aí eu vou pegar a mesma fórmula. A igual a V menos VO sobre T. Deixa eu copiar aqui. Aí vai ficar... Agora eu tenho A, hein? 2 é igual. A velocidade final não tem, eu vou chamar de V. A velocidade inicial eu tenho é 10. E o tempo é 40. Eu quero que vocês me ajudem a terminar isso aqui. Como é que eu vou terminar essa equação, hein? Agora eu tenho a aceleração. O que eu faço? Eu vou pegar esse 40 que está dividindo e vou passar ele para antes da igualdade multiplicando. 2 vezes 40 é igual a V menos 10. 2 vezes 40 dá 80. 80 é igual a V menos 10. E agora, o que eu vou arrumar com esse menos 10? Eu vou passar ele para lá somando. 80 mais 10 é igual a V. Então, V é igual a 90 metros por segundo. Deixa eu ver o que o povo está perguntando. Ah, tá certo aí, Júlia, que bom. Então, vou para o outro. Um objeto está a 30 metros por segundo, então isso é a velocidade inicial dele. VO igual a 30 metros por segundo. Vamos colocar esse VO pequenininho. Você tem que prestar atenção quando ele fala está, vai, para, que aqui a velocidade inicial é 30. Deixa eu só arredar isso aqui que está em cima do meu negócio. Por isso que eu fecho o bate-papo, ele fica em cima da minha tela. Um objeto está a 30 metros por segundo.
quando por razão de um obstáculo para em 10 segundos. Se ele vai parar, a velocidade final dele é 0. Cuidado, tem aluno que fala assim, você deu o testinho faltando o dado. Falou, partiu do repouso, a velocidade inicial é 0. Falou, parou, a velocidade final é 0. Ele falou que vai parar por um obstáculo no tempo de 10 segundos. Aí ele pergunta, qual o módulo da aceleração sofrida por ele? Já vou explicar o que é módulo. Então, vamos fazer a conta. Aí eu colo lá de novo, Ctrl+C, Ctrl+V. A igual a V menos VO sobre T. Deixa eu tentar voltar a tela para vocês verem. Aí, voltei. A igual a V menos VO sobre T. É a fórmula da aceleração. Então, ficou A igual. A velocidade final é 0. A velocidade inicial é 30. E o tempo é de 10 segundos. Eu vou pegar esse 10 que está dividindo... Também eu nem preciso fazer isso. Vou deixar ele do jeito que está, que vai ser mais fácil. A igual. Quanto é 0 menos 30? Fala aí para mim. Quanto é 0 menos 30? 30. É 30? É menos 30. Você não tem dinheiro nenhum e deve 30 reais. Você vai continuar devendo 30. 0 menos 30 é menos 30. Dividido por 10. E quanto é menos 30 dividido por 10? Três negativo. Menos 3. Menos 3 metros por segundo ao quadrado. Fernanda, por que deu negativo? Alguém sabe responder para mim? Fisicamente, tá? Eu não quero saber de matemática, não. Claro que o negativo dividido pelo positivo dá negativo. Eu quero saber fisicamente. Por que deu negativo? Por que a aceleração foi negativa? Alguém sabe? Porque ele parou, porque ele freou. Vamos colocar aqui. Porque houve frenagem. Aí eu falei que ia explicar o que era valor absoluto. Valor absoluto é o número dentro de um módulo. O sinal negativo não interessa. Por que eu pus isso aqui? De propósito, o Colune, o Enem, costuma perguntar módulo. Se eu te perguntar módulo, o módulo é o número positivo. O módulo é de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a nossa resposta está certinha, tá? Só quando eu vou olhar módulo que eu ignoro o sinal. Agora vamos para o outro. O 4, no caso. O 4 vai ser daquela equação lá que eu expliquei hoje. Um veículo parte do repouso, velocidade inicial dele igual a 0. 0 metro por segundo. Parte do repouso, e em 5 segundos é o tempo que foi dado